Olá! No nosso último episódio, nós conversamos com Cláudio Meirelles, diretor do Sindicefaz, o Sindicato dos Funcionários e Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, auditor fiscal, e foi uma conversa que estimulou o aprofundamento de alguns temas e algumas ações políticas, de política sindical, que poderiam ser retomadas, conversada, aprofundada, alguma coisa que permitisse a gente avançar na perspectiva de uma pergunta que eu me fiz, escrevi e fiz como profissional de assessoria, de estudiosa, de pesquisa do mundo do trabalho. É uma pergunta que resultou num artigo que foi publicado. Qual sindicalismo queremos? Um futuro carregado de passado ou um passado carregado de futuro? Com essa pergunta, a minha inquietação passa por uma experiência de mais de 30 anos, quer seja mesmo como sindicalista, como professora de movimento sindical ou de movimento de professores, desde a luta contra a ditadura, anistia, ou mesmo como estudiosa e pesquisadora do mundo do trabalho, que eu me tornei ao longo desses anos, além de professora de história do direito, de sociologia jurídica, de hermenêutica jurídica. Então, a questão sindical, a luta, a história, a memória, a recuperação de experiências, de movimentos que constituíam o que constitui essa perspectiva de classe de quem habita o mundo do trabalho, tem sido o caminho que eu tenho percorrido. Então, essa é uma pergunta que só posso pensar o futuro ou o presente, ou eu penso melhor o presente, ou podemos pensar melhor o presente, se nós tivermos a possibilidade de conhecer, de visitar, de entender lutas passadas, e especialmente num tempo que se considera o fim da história, como eu já disse em outros episódios. O capitalismo contemporâneo, a gente vive cenários, conjunturas, cenários políticos, como as intervenções ou como as práticas devem visar prioritariamente ou quase que exclusivamente o momento presente. Então, essa visão de abandono da história, eu acho que tem comprometido muito alguns avanços, né? Então, a ideia sempre é buscar esses elementos do passado, de que modo eles persistem no presente, né? Conscientemente ou não, na ação política sindical, de trabalhadores e de movimento sindical, para entendermos o que é que a gente quer, devemos ou não levarmos para o futuro. Então, essa é uma pergunta de 3 tempos, né? Esse artigo resulta de um capítulo na minha tese de doutorado, que foi escrita há 20 anos, mas que percorreu todo um período, especialmente na década de 90. Com isso eu já avanço, que é uma reflexão que tem essa abordagem metodológica de história, né? Então, tem história, tem sociologia do trabalho, tem um elemento que me atraiu naquele momento, que era querer ir para além das estratégias e das táticas, e além de pautas de reivindicações, transcender ao conflito de interesse corporativo, onde se bota em cláusulas demandas materiais necessárias, mas que vai se esquecendo de dívidas históricas da classe trabalhadora. Então, é como se nós estivéssemos o tempo inteiro recomeçando, né? Por ignorarmos, e não deixa de ser, como pesquisadora, um dos elementos, como eu já disse em outra oportunidade, de dominação, né? Vamos apagar a memória, uma memória coletiva, de modo que sempre a gente esteja retomando e acreditando que a história começa com a gente.
Então, voltando à pergunta qual sindicalismo queremos? Um futuro carregado de passado? Ou passado carregado de futuro? Esse artigo foi publicado nesse livro, Temas de Direito Coletivo do Trabalho, organizado por Ellen Razan e pelo meu amigo também, advogado mineiro, Humberto Marcial Fonseca, pela editora RTM, que eu tive a alegria de participar dessa coletânea. Então, como eu estava dizendo, teve um elemento da nossa conversa, minha e de Cláudio, que eu perguntei, ele falou da importância, recuperando um pouco a resposta dele. Quando eu fiz, sim, Cláudio, como é que você acha? O que é que falta na ação sindical, ou nas novas lideranças, ou nas próprias políticas, planos de ação, na atualidade, do ponto de vista de uma formação, não é? Então, formação no sentido etimológico do termo. Formar ação, que a gente poderia dizer educação sindical, dada a complexidade de variáveis, de tema, de mudanças, de tempo, cuja noção de tempo na pós-modernidade se altera, exigindo de todos nós uma atualização, reflexões constantes, estudos, pesquisas, para que a gente possa sentir como levar a cabo com mais solidez os nossos propósitos, as nossas causas, a consequência responsável de política que envolve transformação, outro horizonte, justiça social, inclusão social, direitos e garantias de quem vive do trabalho. Então, eu vou trazer como um tema geral hoje a questão de política sindical, né? De política de formação de política sindical. Eu coloco nesses termos trazendo uma experiência que marcou a década de 90, minha profissionalmente, como assessora da CUT Nacional, na Secretaria Nacional de Formação, né? À época com 7 escolas no Brasil, né? De formação política, de onde eram formulados os planos, a necessidade de estudos, a incorporação de sujeitos sociais, professores, universidade, outras categorias ou as regiões do Brasil. Na década de 90, sem dúvida, a Central Única dos Trabalhadores realizou uma belíssima política nacional de formação sindical, né? Nessas 7 escolas no Brasil, em todas as regiões do Brasil. E eu estive lá, né? Com uma responsabilidade assessorando a criação, né? A formatação ou um plano para uma política de organização nos locais de trabalho. Isso me permitiu viajar pelo Brasil, trabalhar, já que a perspectiva era de uma construção coletiva, né? Que contemplasse todos os trabalhadores em todas as regiões, em todos os diversos Brasis e realidades que a gente poderia encontrar, de modo democrático, de modo amadurecido, reflexivo, e que todos os trabalhadores pudessem se ver. Ainda há uma abordagem de construção de unidade na ação. Eu vou retomar isso mais tarde, a ideia de unidade na ação, já questionando, já como um trabalho acadêmico, a ideia da possibilidade, desafios ou impossibilidade, ou o que é que a gente quer dizer, agente político, coletivo, sujeito coletivo. O que é que a gente chama de unidade? É possível chamar ou desejar unidade da ação, especialmente no âmbito do conflito de interesse? Por enquanto, eu vou guardar essa questão. Então, essa experiência me levou a conhecer as diversas regiões, trabalhadores de floresta, da Amazônia, urbanos, de serviços, servidores públicos, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste. Isso me deu a possibilidade de já questionar
ou pensar o desafio e a problemática dessa unidade, que o que eu via eram expectativas, demandas, elementos de cultura e de história da intervenção política desse sujeito. Então, quando eu pude ir também buscar outras experiências fora do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de ir à Alemanha e à Espanha para conhecer outras experiências de políticas de organização local de trabalho. E o que eu vi era a perspectiva de organização sempre na lógica da democracia representativa, né? Verticalizada, organização nas plantas, no local de trabalho, com representação horizontal de região ou de categoria profissional e as esferas das centrais sindicais. Pude observar também que essa lógica verticalizada, ela também trazia desafios e limites, né? Da burocratização de sindicatos e de centrais sindicais ou da próprio tempo de necessidade da ação. Um outro elemento que me chamou a atenção, observando e conhecendo essas experiências, de que custa caro as intervenções, a judicialização, o tanto de desafios jurídicos para enfrentar, garantir direitos, buscar por direitos. Então, eu pude ver que não era fácil, né? Uma arbitragem, uma conciliação, uma mediação de conflito é todo um procedimento que estava pautado na perspectiva de que aqueles sujeitos tinham, entre capital e trabalho, existia uma paridade de força, né? Então, esses foram elementos assim primeiros que gritavam para mim das dificuldades. Por outro lado, ao tempo que eu andei pelo Brasil e conhecendo, o que eu vi é que existiam o que eu passei a chamar e trabalhei como uma categoria na LIT, né? Das lutas, da lógica da ação coletiva de quem vive o trabalho, que é o seguinte: é processo, é movimento, o acontecendo, a classe acontecendo. Não a classe mas encontro um historiador inglês, o Thompson, né? No livro, na obra, A Formação da Classe Operária Inglesa, esse conceito de classe não como uma estrutura, mas como uma ação, alguns chamam de culturalista, uma cultura organizativa, experiências organizativas, né? Sempre com a ideia de movimento, de processo, e não como um modelo organizativo estruturado tal ou qual, praticamente espelho da organização de empresas ou mesmo de Estado, né? As estruturas rígidas, buscando a sinergia, uma funcionalidade, mas a ideia de processo se perde na burocracia. E eu pude sentir muito mais vida na observação, no conhecimento, quando eu ia para, por exemplo, observar ou trabalhar a partir de uma política de formação dinâmica, de saberes privilegiados de quem faz a história, eu via que tinha uma diversidade, mas que, por outro lado, essa diversidade profissional, de idade ou de interesse corporativo, ela desaparecia no movimento. No processo de luta se constituía uma identidade não como iguais, mas como sujeitos coletivos de demanda da classe acontecendo. Encontro vocês no próximo episódio.